Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas, o primeiro dia da semana para nós cristãos, dia de júbilo, de alegria, porque dedicado à ressurreição do Senhor, dia em que comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia da ressurreição, o dia por excelência. Obrigado por estar diante do televisor, você é a causa da nossa alegria, nós que fazemos a Rede Século XXI. Neste final de tarde, retomamos pela quarta vez o argumento ao qual nós nos propomos, investigar, escravos de Maria, escravos da Virgem Maria, um argumento com profunda relevância, porque é atual, são muitas as pessoas que redescobrem ou consolidam, expressam, visibilizam essa devoção à Santíssima Mãe de Deus com esse qualificativo, com esse adjetivo, eu sou escravo da Virgem Maria. Essa expressão tem ressonância bíblica, tem fundamentação na Palavra de Deus? Tem, sim, fundamentação na Palavra de Deus. E é a quarta vez que nós vamos provar isto. Nos 3 programas anteriores, fizemos um longo excurso histórico no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, para provar que essa expressão, no sentido dado pela Bíblia, não no sentido próprio, mas no sentido figurado, como o sentido dado pelo apóstolo Paulo, quando se refere a Cristo, nós somos escravos de Cristo, primeira aos Coríntios, capítulo 7, de 22 a 23. E é nesse sentido que nós podemos entender, devemos entender escravos de Maria. O escravo é o servo. Eu estive no meio de vós como aquele que serve. Assim, falar da servidão a Maria supõe antes a necessidade de falar da servidão de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O poderoso fez em mim maravilhas, ele olhou para a humildade da sua serva. Servir na caridade, servir no amor, servir por amor. É o sentido, portanto, não próprio, mas o sentido figurado da expressão servo, da expressão serviço, da expressão servidão, da expressão escravo. E agora nós vamos continuar a nossa investigação no Novo Testamento, dessa expressão quando aplicada ao pecado, quando aplicada ao demônio, quando aplicada aos homens, no bom sentido e no mau sentido, e quando aplicada a Deus Todo-Poderoso. O primeiro texto do nosso encontro é Romanos capítulo 6, de 16 a 22. Esse texto é importante porque ele vai falar da escravidão boa e da escravidão má, da escravidão aos homens quando ela é boa e da escravidão aos homens quando ela é má, da escravidão ao pecado, que é sempre má, e da escravidão a Deus, que é sempre boa, e à justiça, que é Deus, que é sempre boa. Vamos ao texto, são 7 versículos, e de grande relevância essa citação do apóstolo Paulo para o nosso argumento. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração a regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. E libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou-me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal, para cometer a iniquidade,
ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzíeis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna. Então, o servo é aquele que se coloca a serviço de. É aquele que decide obedecer a. Quando decidimos obedecer ao demônio, nos tornamos servos dele. E isso causa condenação, enquanto perseveramos nessa prática, nesse propósito. E quando nos dispomos a romper com essa servidão, nos tornamos livres do demônio, o que implica automaticamente servos de Cristo. Mas servos no sentido de obedecer a. São Paulo coloca muito bem isso. E o movimento oposto também acontece. Eu sou servo de Cristo enquanto obedeço a Cristo. No momento em que eu decido enveredar pelo caminho do pecado, eu me torno livre de Cristo, ou seja, não quero mais compromisso com Ele, e acabo me tornando escravo do demônio. Vocês se recordam quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la? O que significa perder a vida por causa de Cristo para ganhá-la? Eu não quero ser livre de Cristo, eu quero ser escravo dele, mas escravo na obediência. E é exatamente tornando-me escravo que eu me perco, por assim dizer, quando me coloco sob os seus cuidados, quando o Senhor passa a cuidar de mim, quando eu passo a obedecê-lo. Muito interessante fazer essa associação entre escravidão e liberdade. Eu sou escravo quando eu sou livre, eu sou livre quando eu sou escravo. Explico. Eu sou livre em Cristo, conhecereis a verdade vos livrará, a verdade vos libertará, exatamente quando eu me torno escravo, ou seja, quando eu decido obedecer a Cristo. É, portanto, uma obediência que escraviza, mas uma escravidão que liberta. Puxa, Dom José, confundiu muito meu quengo, confundiu muito a minha cabeça. Não confundiu. Esse texto do apóstolo Paulo explica tudo. O escravo é aquele que decide obedecer a. Se você decide obedecer a Cristo, você está livre. Primeiro do diabo, que mantinha você escravo, subjugado. E depois você passa a aderir a Cristo, e é exatamente aí que você se torna livre. Mas é uma liberdade que é uma escravidão, mas escravidão, segundo esse texto, é uma escravidão que implica apenas a obediência. E você obedece livremente. E é uma liberdade que não escraviza. É uma liberdade que não escraviza no sentido do demônio, que arrasta você para as trevas e convence você a continuar no pecado e habilitando você para o fogo do inferno. É uma escravidão, portanto, a escravidão de Cristo, uma escravidão que liberta. E uma liberdade que escraviza, mas escraviza no bom sentido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Vós vos libertastes do pecado e vos tornastes escravos de Cristo. E é essa a expressão talvez crucial desse argumento: escravos de Nossa Senhora, mas escravos na caridade, escravos uns dos outros na caridade. Mas vamos avançar. Depois desse texto riquíssimo, eu repito, me torno livre do diabo quando eu adiro a Cristo, quando eu abraço a Cristo, quando eu me converto a Cristo, quando eu me entrego a Cristo. E essa entrega implica obediência, e a obediência é a escravidão boa, quando
aquele a quem obedeço é Deus Todo-Poderoso. Escravidão e liberdade, portanto, são, não se assuste, sinônimos. Eu só sou livre quando sou escravo de Cristo. E sou autenticamente escravo quando eu me liberto do demônio e entrego minha existência toda ao Senhor e assim, conhecendo-o, no sentido existencial de participação na vida dele, vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu sou verdadeiramente livre. Só sou livre porque sou escravo de Cristo. Agora vamos a um outro texto, ainda da 1 Coríntios, capítulo 7. Eu disse ainda há pouco, e esse texto já foi citado no programa anterior, o escravo é aquele que é dócil ao seu senhor. Se a nossa liberdade adere a Cristo Jesus, a nossa liberdade se, aspas, escraviza. 1 Coríntios 7, 22. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Ora, alguém poderia dizer, mas antes eu era livre e Cristo me chamou. Quer dizer que ele não me quer livre? Quer dizer que ele me quer escravo? A explicação é muito simples. Quando você era livre de Cristo, você não tinha nenhum compromisso com ele. Eu não quero compromisso com ele, eu quero independência dele. Eu quero a escravidão, eu quero a adesão ao pecado, à vida das trevas. Então, quando você era livre, quando você vivia nas trevas, Cristo Jesus lhe chamou. Ele chamou para que você se tornasse escravo dele. Ou seja, para que você obedecesse a ele, para que você vivesse por ele, para que você fosse dócil a ele, para que você o seguisse, para que você vivesse segundo a sua palavra, para que você vivesse na graça dele. É, portanto, uma escravidão boa. Portanto, eu perdi a liberdade quando eu vivia no pecado, eu me tornei livre do demônio, que não tem mais domínio sobre mim. E essa liberdade, que significava adesão ao demônio, subserviência ao demônio, escravidão do demônio, mudou. Agora eu sou escravo de Cristo. E por ser escravo de Cristo, eu sou verdadeiramente livre. No próximo bloco, nós vamos retomar esse argumento. Não saia daí. Que maravilha que você está aqui conosco. Até daqui a pouco, se Deus quiser.